Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Apocalipse. Estamos prontos? Apocalipse, desculpe, capítulo 1, né? Eu não falei, como é que pode estar pronto, né, pastor? Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ler esse texto. Prontos? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que por meio dela tu venhas falar conosco, ó Senhor amado, enchendo-nos da tua presença, ó Pai, enchendo-nos, ó Deus, o coração de certeza, ó Pai amado, em ti, para que assim, ó Senhor, enfrentemos o dia a dia, Pai, os dias maus, com confiança, ó Senhor amado, sempre sabendo, ó Deus, que o poder para enfrentar os dias maus não é nosso, mas ele nos vem de ti, ó Pai. Faça-se então a tua vontade, a tua obra em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. João foi um dos últimos apóstolos a morrerem. Aliás, foi o último a morrer. A perseguição havia se levantado contra a igreja, primeiramente por meio dos judeus, quando então Tiago foi passado ao fio de espada, Estevão apedrejado e outros mais ao longo da história. Tendo sido, pela tradição sabemos, né, Pedro crucificado em Roma, na perseguição no tempo de Nero, tendo sido também o apóstolo Paulo executado, decapitado, também no mesmo período, na mesma época, aproximadamente por volta do ano 66, 68, depois de Cristo, estavam, ao longo do tempo, os outros apóstolos foram sendo mortos também. Restou João. João, já um homem ancião, um homem muito idoso, já não mais o garoto de 14 a 17 anos que andou com Jesus na sua adolescência, na adolescência de João, não na de Jesus, não mais o adolescente que andava com Jesus,
mas agora João era um homem com muita idade e que estava supervisionando, né, estava agindo, atuando mais nessas igrejas, na área dessas igrejas na Ásia Menor. Ele tinha mais contato ali. No final do primeiro século, o imperador que estava dominando em Roma era Domiciano, e ele foi um feroz perseguidor da igreja. E ele, então, desterrou o João para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha pedregosa, vamos dizer assim, onde haviam minas e coisas assim, no meio do mar Mediterrâneo, naquela proximidade ali do mar Mediterrâneo, acho que o mar Egeu também um pouquinho para cima, faço um pouco de confusão entre as duas coisas, mas, a grosso modo, para nós que não estamos olhando para a geografia de um modo específico, de um modo mais detalhado, na região do mar Mediterrâneo, mais a leste do mar Mediterrâneo. Estava ali ele, então, preso na ilha de Patmos, desterrado, afastado de todos, lançado fora, por causa do Evangelho, por causa de ser um pregador do Evangelho. Só Deus sabe por que ele não foi morto. A tradição diz, existem fontes tradicionais que dizem que João teria sido condenado à morte, mas teria sobrevivido, enfim, coisas assim. Mas ele estava, então, aqui vivo, e no dia do Senhor, aqui diz a palavra de Deus, que ele achava-se em espírito no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor aqui? O dia do Senhor é o domingo, é o primeiro dia da semana. Convencionou-se, os discípulos cedo chamaram o domingo, que foi o dia da ressurreição do Senhor Jesus, como o dia do Senhor. E no domingo a igreja se reunia. O que você vê muitas vezes em Atos dos Apóstolos, por exemplo, os discípulos indo, ou mesmo em outras ocasiões, indo à sinagoga no sábado, é porque eles estavam indo pregar aos judeus, mas a igreja mesmo se reunia no primeiro dia da semana, aos domingos a igreja estava reunida. Então ele, no domingo, no dia do Senhor, ele achou-se em espírito. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que João estava buscando ao Senhor, estava numa comunhão espiritual profunda naquele momento. Achou-se em espírito, estava em êxtase espiritual, achou-se em espírito. Ele estava com seu coração totalmente entregue na mão do Senhor, num determinado momento, talvez certamente um momento de oração e de devoção. Achou-se no espírito, ele estava cheio do Espírito Santo, achou-se no espírito, ele estava transbordante. É um momento como esse que João narra para nós aqui. Estava ele ali, certamente, já que estava limitado, já que estava impossibilitado de estar com os irmãos, já que estava desterrado, já que ele estava exilado na ilha de Patmos. Aquele dia foi o dia que ele pôde buscar ao Senhor, e buscando ao Senhor, achou-se em espírito, e quando ele ouviu a voz do Senhor. Quando ele ouviu a voz do Senhor. Uma coisa muito importante, meus irmãos, é aquele que quer ouvir a voz do Senhor, tem que se lembrar do que diz a palavra do Senhor, que diz: buscar-me-eis, e quando me buscardes de todo o vosso coração, me achareis. Buscar ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, é bênção, para aquele que está, é a bênção esperada por aquele que está buscando de todo o coração uma comunhão com Deus, buscando de todo o coração se unir com o Senhor no Espírito, se unir ao Senhor na sua devoção. E, de fato, meus irmãos, se a nossa vida espiritual fosse baseada apenas em conhecimento, e, digamos assim, a nossa convivência, a nossa vida espiritual seria muito pobre. Seria mais uma vida social do que uma vida espiritual. A vida espiritual depende de nós aprendermos que é necessário buscar a Deus de todo o coração para ouvir-lhe a voz. É necessário se atirar nas mãos do Senhor pela oração, pela devoção, pelo meditar na palavra de Deus, pelo jejum, por todas as disciplinas espirituais, para que nós possamos, então, experimentando estar no Espírito, nós possamos então ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor, quando ela chega a nós, ela transforma as nossas vidas. A voz do Senhor, quando ela chega a nós, ela produz um impacto
que rompe barreiras, que rompe crostas de dureza de coração, que rompe também escamas e nos permite, então, ver além dos olhos, ver além daquilo que naturalmente nós poderíamos ver e poderíamos perceber. Então, meus irmãos, nós somos o povo de Deus, o povo a quem Deus deu acesso à sua presença, a quem Deus abriu acesso à sala do seu trono, e nós não podemos nos conformar apenas com a sala da igreja, vamos dizer assim, com o salão de culto dentro da igreja ou qualquer outra sala humana. Nós temos que vir à igreja pensando, ali é a igreja, mas é a porta do céu, como foi para Jacó, né? Quando ele, fugindo de Esaú, ele viu, né? Teve um sonho, e nesse sonho ele viu como uma escada que descia desde o céu até o chão, por onde os anjos subiam e desciam, e ele disse, essa é a casa de Deus, é a porta do céu. Meus irmãos, que a casa de Deus, que a igreja seja para nós a porta do céu. Amém? Aqui tem que ser para nós a porta do céu, o lugar por onde eu venho para entrar pelas portas do céu e ir à presença de Deus. Eu posso fazer na minha casa, posso, mas esse lugar é especial, porque na Santa Comunhão, na Assembleia do Senhor, nós cumprimos com a sua vontade de sermos membros do corpo de Cristo, do cabeça que é Cristo. E nós precisamos aproveitar esses nossos momentos aqui para nós tentarmos estar mais do que dentro da igreja, mas estarmos na presença de Deus, estarmos de fato entrando pelas portas do céu. Entrar na porta da igreja é fácil. Entrar pela porta do céu é um ato de Deus nos puxando para cima. Amém? Aqui o João, ele estava passando por um momento de grande tribulação. Aliás, as igrejas a quem ele se reporta aqui, as igrejas da Ásia Menor, estavam passando por um momento de grande tribulação, de grande sofrimento, de grande luta. Jerusalém, né, o templo em Jerusalém já havia sido destruído no ano 70. Os judeus haviam sido dispersos. Agora o problema não era mais com os judeus, agora o problema era diretamente com os romanos. Os romanos estavam, digamos assim, atentos, já tinham detectado a igreja, né, e estavam sistematicamente perseguindo aquela igreja, perseguindo a igreja. Por quê? Porque a igreja, os irmãos em Cristo, não se dobravam perante os ídolos deles e não serviam, adoravam ao imperador romano como se fosse uma divindade, se recusavam a tais coisas. Então eles foram perseguidos em vários momentos, em lugares diferentes. Não era perseguição, não era o tempo todo em todos os lugares, ela eclodia aqui, explodia ali, enfim, ela ia mudando de lugar em lugar, mas as igrejas da Ásia Menor estavam debaixo de grande pressão por causa da fé em Cristo, por isso João foi desterrado. E queridos, ainda que nós não estejamos vivendo uma perseguição sistemática, declarada, nós vivemos num mundo cujo espírito desse mundo oprime e persegue a igreja de Jesus Cristo. Em todos os tempos foi assim, e sempre será assim. E nós passaremos por muitas lutas pelo simples fato de servirmos a Cristo, de andarmos à busca de ter comunhão com Deus. E essa luta, esse sofrimento, ele virá não só por causa de pessoas que se levantam contra nós, mas porque também o espírito desse mundo se opõe a nós, para nos corromper, para nos fazer desistir, para nos oprimir, para nos intimidar. E essa é a causa de muitas vezes nós estarmos nos sentindo sobrecarregados e oprimidos, ou passando por momentos difíceis, porque o inimigo de nossas almas não dá sossego. Ele está o tempo todo tentando arrumar um jeito de, vamos dizer assim, tirar de nós a alegria de viver com Cristo, de buscar a Cristo. Mas é uma coisa tremenda o que nós vemos aqui, porque esse homem, João, ele perdeu o espaço, ele foi perseguido, ele foi oprimido, ele foi lhe tirado a paz, foi lhe tirada a liberdade, foram lhe tirados os direitos, ele foi lançado, foi tirado o convívio dele, da igreja, ele foi tirado do convívio da igreja, ele foi tirado do convívio dos familiares, enfim, ele perdeu praticamente tudo, restou-lhe a sua vida. Mas ainda assim, não conseguiram tirar dele o zelo que Deus tinha sobre a vida dele, o cuidado que Deus tem sobre a vida daqueles que o buscam. Amém?
Quando nós nos sentimos oprimidos, sobrecarregados, sem sossego, sem paz, angustiados, em meio a lutas, em meio a sofrimentos, quando nós achamos que não tem muito lugar para a gente nesse mundo, ainda há um lugar na presença de Deus. Não havia lugar para ele na sua igreja, ele foi expulso de lá. Não havia lugar para ele na Ásia Menor, ele foi expulso de lá. Não havia lugar para ele em canto algum, ele foi levado para a ilha de Patmos. Tiraram todos os espaços, os lugares deles, mas havia um lugar reservado para ele diante do trono de Deus. E Deus o chamou lá para cima. Naquele dia, estando ele em espírito, ele foi chamado, foi levado em espírito até a presença de Deus. Podem tirar tudo de nós, mas não podem tirar de nós o Deus que nós temos, o Deus a quem servimos. Amém? Ainda que você não ache espaço para você, tem um lugar para você, diante do trono de Deus, onde a voz do Senhor se faz ouvir. Amém? Onde a voz do Senhor, traz sobre nós uma visão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aqui o João, ele ouviu essa grande voz, essa voz que dizia, olha, o que você vai ver, o que você vê, escreve em livro, manda às 7 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmirna, pulei a Esmirna aqui, Laodiceia. E quando ele olhou para trás, porque a voz lhe vinha de trás, era uma voz muito forte, mais ou menos, deve ter parecido com aquela que eu fiz aqui agora, né? Alô, João. Mas alguma coisa que foi como uma trombeta, algo que lhe chamava muito a atenção, algo que era totalmente diferente, que se destacava de toda e qualquer outra voz que ele pudesse ouvir. Essa voz veio de trás. Quando ele virou para trás, ele teve uma visão do Cristo glorificado. Não mais o Jesus com quem ele andou, não mais o homem de Nazaré, não mais o homem que ele viu chicoteado, sangrando, preso numa cruz, coroado de espinhos, em grande sofrimento e abandono, não mais aquele. Não mais aquela aparência frágil e ferida, aquela aparência de um homem destruído, destroçado pelos açoites romanos, que eram açoites terríveis. Na ponta deles, eles costumavam colocar pontinha, na ponta do chicote, nos filamentos de corda ou de couro, eles colocavam pontas de osso e pontas de chumbo também. Prendiam pontas nem na extremidade do chicote. E esse chicote, quando batia sobre a carne da pessoa, muitas vezes fazia rasgos imediatos, encravando-se essas pontas no corpo da pessoa. Aquele Cristo que ele viu no dia do Senhor, na ilha de Patmos, aquele Cristo que ele viu quando ele foi levado em espírito ao trono, era totalmente diferente do Jesus que ele viu pregado na cruz, sangrando, totalmente ferido e fragilizado pelos castigos dos chicotes, das agressões e mesmo dos cravos dos romanos. Agora ele viu o Cristo como ele é na sua glória. Agora, ele teve uma visão do Cristo como ele é desde a eternidade. O poderoso Senhor de tudo que há. E essa é a grande questão que nós devemos, a qual nós devemos entrar, buscar entrar na comunhão com ele de um modo mais intenso. Para que cada dia mais nós o conheçamos não apenas como o Senhor de Nazaré, não apenas como Jesus de Nazaré, mas também como o Senhor da glória, aquele que não pode ser vencido, aquele que não pode ser ultrapassado, aquele que não pode ser confundido, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, meus irmãos. Quando nós buscamos entrar na presença de Deus, quando nós buscamos ser cheios do Teu Espírito, é com esse Cristo que nós começamos a lidar, e não apenas mais com o homem de Nazaré, mas com o Cristo da glória, aquele diante do qual os joelhos tremem, as vozes se calam, os poderes se dissolvem, as próprias montanhas se derretem. Mas muitas vezes nós temos negligenciado ou negado a nós mesmos essa oportunidade, porque o Senhor tem ela aberta para nós. O Senhor, ele abriu um caminho para nós na presença do Pai. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, o véu que havia no templo se rasgou, e isso significava que, já que aquele véu ele fazia diferença ou distinção, separação entre
as pessoas, digamos assim, e o santíssimo lugar interior, o lugar da presença de Deus, uma vez removido aquele véu, a grande mensagem que o Senhor estava pregando para nós é: agora que o sumo sacerdote Jesus entrou e que o sacrifício definitivo foi oferecido, a porta está aberta, todo aquele que nele crê pode adentrar pela porta a presença de Deus. Mas o que nos falta muitas vezes é a santa ambição de termos mais da parte do Senhor. O que nos falta muitas vezes é esse desejo de, entre aspas, pagar o preço, no sentido de nos separarmos, de buscarmos de todo o coração e buscar entendimento no Senhor e buscar a Ele em oração, de tal modo que nós entremos na sua santa presença. A João, naquele dia, foi dada essa maravilha, né? E a nós não nos está negada. Nós deveríamos buscar ao Senhor até que possamos nos deparar com o Cristo da glória. Não apenas no dia do juízo final, mas aqui e agora, tendo uma visão cada vez maior, uma revelação cada vez maior da sua própria glória, da glória que Ele tem junto ao Pai. Amém? Nós não podemos viver uma vida empobrecida porque simplesmente não agimos nesse sentido. Todo aquele que o buscar de todo o coração, de todo entendimento, com toda a sua força, haverá de ter um encontro com Ele. Talvez não exatamente como esse do João, porque esse aqui do João, né, trouxe uma grande revelação. Foi um momento de grande luta para a igreja e o Senhor lhe deu a ele uma grande revelação para trazer para a igreja. Mas acontece que nós todos podemos ter momentos de grandes revelações, principalmente no tocante à nossa própria vida. Se nós buscarmos o Senhor, nós o veremos revelado diante de nós. Amém? Mas nós temos que buscar isso de todo o coração. O João estava no dia do Senhor. Coincidentemente, com aquilo que a igreja chamava dia do Senhor, né, os romanos também, no tempo de Domiciano, passaram a cultuar o Deus, o imperador, a divindade do imperador, também no primeiro dia. Provavelmente naquele dia estava todo mundo de folga. E nesse dia o João estava orando ao Senhor e estava em espírito quando ele teve essa visão. Nós precisamos usar mais tempo na presença do Senhor, para que nós tenhamos uma visão menos humana do reino de Deus, mas possamos tomar emprestados os olhos dele para ver como ele vê as coisas, ver pela sua palavra, ver pelo seu Espírito, pela revelação da glória do Cristo diante de nós. Amém? Mas isso não acontecerá conosco se nós não buscarmos de todo o coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Se nós não orarmos ao Senhor, se nós não dedicarmos tempo a isso, se nós não separarmos a nossa vida. A palavra de Deus diz: buscai a paz, né, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E santidade é separar-se para Deus. É mais do que banir, tirar pecados da sua vida. Santidade é unir-se àquele que santifica, ao Senhor. Quando nós estamos unidos ao Cristo, quando nós estamos unidos no Senhor, quando nós buscamos a comunhão com Ele, os pecados caem de nós. Não somos nós que faremos força para tirá-los. Eles perdem força de nos acometer, força de nos escravizar, força de se atrelar a nós. O grande erro é lutar contra o pecado com a sua força bruta, com a sua força de vontade, não é? Nós temos que nos aproximar do Senhor, buscar a Deus, e aí sim, não é? Todas essas coisas perdem força. Andai no Espírito, é o que diz a palavra de Deus, e jamais satisfareis as paixões ou as concupiscências da carne. Amém? Aquele que anda no Espírito, ele não satisfaz as paixões da carne, mas ele, na verdade, perde apetite por essas coisas, que muitas vezes nos envergonham e nos fazem nos sentir afastados de Deus. Aquele que luta contra o pecado sozinho, ele está fazendo uma luta em glória. O homem não pode vencer o pecado. Mas, pelo poder do Espírito,
Nós já somos mais que vencedores em Cristo. Ele venceu por nós o pecado e a morte na cruz do Calvário. Amém? E se nós queremos viver com o Senhor, nós precisamos nos santificar. E volto a dizer, santificação não é banimento de pecados meramente. Santificação é buscar a presença de Deus, é cultuar o Deus vivo, é orar a Ele, é buscar compreender a sua vontade, é buscar andar no seu propósito. E aí então as outras coisas vão perdendo poder e influência sobre as nossas vidas. Amém? Aqui o João recebeu uma grande revelação. Por que nós não podemos ter grandes revelações? Essa não, essa ele já teve. Mas por que Deus não pode falar conosco? Onde está essa limitação? Onde está a proibição? Não está. Nós é que não o buscamos muitas vezes em espírito e verdade de todo o coração. Aquele que busca ouvir-lhe a voz de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, esse ouvirá. Quantas vezes nós já ouvimos, ou você já tem ouvido a voz do Senhor? Pois tantas vezes mais Ele falará, quanto mais nós o buscarmos. Amém? Quem aqui já ouviu, não estou dizendo com o ouvido não, mas quem aqui já ouviu a voz do Senhor claramente na sua vida? Já ouviu? Deus já antecipou para você alguma coisa, te disse algo que estava por fazer e fez? Deus fala. Deus fala. E quando há silêncio em Deus, o que nós vamos encontrar na maior parte das vezes é falta de disposição em nós, da disposição correta. Porque Deus tem prazer em falar conosco. Lembra do que Jesus falou para os seus discípulos? Olha, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Por quê? Porque o que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho falado para vocês. É isso aí. O Senhor, Ele fala conosco, Jesus fala conosco aquilo que do Pai, isso já falava naquela época, continua falando para nós, continua falando conosco, continua revelando-nos a vontade do Pai. Amém? Eu queria orar com você nessa noite, mas eu queria que você, ficando de pé, fica de pé um pouquinho. Só para você mudar de posição. Eu queria desafiar você a não orar somente aqui agora, nesse momento, mas ousar ouvir de Deus a voz dEle, usando de tempo, essa semana inteira, ou o tempo que for, a sua vida toda, todos os dias. Os tempos são maus, os dias são difíceis, nós não podemos de modo algum, desculpem a expressão, porque é uma expressão popular, não podemos viver um evangelho de meia boca. A gente tem que viver um evangelho pleno, segundo a vontade de Deus. Não dá para a gente ficar simplesmente vivendo ou se contentando com pouco, mas temos que buscar mais ao Senhor a cada dia, porque Ele fala, aquele que muito semeia, aquele que mais semeia, mais colhe, é o que diz a palavra de Deus. É uma regra tão simples. Aquele que não semeia, nada colhe. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Aquele que mais semeia, mais colhe. É simples a regra. É simples a estratégia. Mas nós é que muitas vezes não temos a disposição de fazê-lo. Amém? Como tem sido a sua comunhão espiritual com Deus? Com que frequência você tem se sentido no Espírito, ou seja, estando cheio da presença do Senhor, transbordante da presença do Senhor? Com que frequência nós temos buscado isso de todo o coração? Isso não precisa acontecer uma vez a cada 10 anos. Isso pode acontecer nos nossos dias, todos os nossos dias, com diferentes dimensões e níveis de revelação. Mas aquele que busca ao Senhor de todo o coração, Ele ouvirá a sua voz. Ou voz como trovão, como a voz de um trovão, ou uma voz suave, mas ainda assim uma voz transformadora. Porque o Senhor, quando fala, Ele transforma a nossa vida. Amém?
Feche seus olhos no seu lugar. Para um pouquinho, reflete um pouquinho sobre a sua vida espiritual. Não a sua vida religiosa, quantas vezes você vem à igreja, ou quantas vezes você faz isso ou faz aquilo, mas a sua comunhão espiritual com Deus. E lembra disso, mesmo quando te tiram o espaço, mesmo quando te tiram o sossego, mesmo quando você se sente oprimido e sobrecarregado, mesmo quando você não tem mais a quem recorrer, há um lugar na presença de Deus para aquele que o busca. Há uma porta aberta no céu para aquele que invoca o Senhor de todo o coração e com tudo que tem. E se você hoje reconhece que a sua vida espiritual tem andado fraca, combalida, que você talvez não venha tendo nem de fato uma vida que você possa chamar espiritual, apenas uma vida religiosa, então no teu lugar mesmo, levanta a tua mão para o Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. E acende, ó Senhor amado, o meu coração. Tem misericórdia de mim, Senhor, e enche-me da tua presença. Tem misericórdia de mim, ó Senhor amado. E leva-me a ultrapassar as limitações deste lugar, as limitações da minha vida, as limitações do meu entendimento. Abre a porta do céu, Senhor, e me chama para a tua presença, meu Deus. Me chama para dentro do teu santuário, do teu santo lugar. Abre a porta do céu, ó Senhor amado, e fala comigo nessa noite, ó Senhor. Abre a porta do céu sobre mim, ó Senhor, e transforma a minha vida. Abre a porta do céu, ó Senhor amado, e que a tua voz, ó Senhor, me faça estremecer, não de medo ou pavor, mas diante, ó Senhor amado, da maravilhosa glória e da maravilhosa graça com que nos amas, ó Deus. Glórias a Ti, Jesus. Santo, 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 santo és Tu, ó Deus. Levanta a tua mão, começa a adorar a Ele. Abre a porta do céu, Senhor, sobre nós, Senhor. Enche-nos, transborda-nos, Senhor. Vem sobre nós. Vem, Senhor. Você não veio aqui apenas para entrar pela porta da igreja, você veio para entrar pela porta do céu. Levanta a tua mão e começa a glorificar a Ele. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Santo, maravilhoso Deus, Cordeiro e Leão. Adora Ele com a sua voz, adora Ele com as suas palavras. Abra a porta do céu sobre nós, Senhor.
chama-nos à tua presença. Revela-nos tua glória, Senhor, e enche-nos de ti, Senhor.